Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa o teu like, compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e se associa ao Maximize no site pastoredilson.com. Nós vemos que o Evangelho chegou à Europa no ano de 49 depois de Cristo. E isso porque o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, foi sensível ao Espírito Santo e ao invés de ir pregar na Ásia Menor, ele teve em Troade uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda e então imediatamente ele seguiu para essa região que você está vendo agora no mapa e começou a alcançar o mundo grego. Nós vemos que depois de passar por Filipos, Paulo chega na cidade de Tessalônica, onde muitos judeus e gregos também se convertem ao Senhor. Apesar de começar na sinagoga, fica claro que os gregos também se entregaram ao Evangelho, pois na carta ele diz que os tessalonicenses se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa vinda de Jesus para nos livrar de uma ira futura será um dos grandes temas da carta, como veremos nesse vídeo. Apesar de ter passado pouco tempo na cidade por causa da intensa perseguição que acontecera naquele lugar, Paulo depois envia Timóteo para fortalecê-los e se alegra ao receber dele a notícia de como os tessalonicenses estavam firmes na fé. A igreja de Tessalônica havia se tornado rapidamente um modelo para toda a Macedônia e Acaia, conforme você vê essas regiões agora no mapa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Alguns estudiosos colocam essa carta como sendo a primeira que o apóstolo Paulo escreveu. E nós podemos dividi-la em duas seções principais. A primeira, dos capítulos 1 a 3, é uma celebração pela fidelidade deles. E os capítulos 4 e 5 são uma exortação para que eles continuem crescendo com alguns temas práticos ao final da carta, algo comum em Paulo, em todas as cartas que ele escreveu às igrejas. Ele estimula, por exemplo, os irmãos a preservarem-se com respeito à pureza sexual, estimula também a prática de amarmos uns aos outros de uma forma objetiva no nosso dia a dia, estimula também os irmãos daquela igreja e nos estimula a ser prestativo com as necessidades materiais e emocionais de outras pessoas e também nos ensina a estimar e a apoiar os nossos líderes espirituais. Antes de cada uma dessas sessões principais e entre elas, temos também orações do apóstolo Paulo pela igreja. Percebemos na carta como a conexão de Paulo com eles foi profunda. Assim também deve ser com todos os líderes nos dias de hoje. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2:8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo havia pregado aos Tessalonicenses que Jesus morreu e ressuscitou e tinha extensivamente ensinado a respeito do dia do Senhor. Mas a Bíblia mostra que alguns já tinham morrido por causa da perseguição que sofreram. E então Paulo deixa para eles e para nós um dos maiores ensinos a respeito do arrebatamento e da volta do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 e versículo 13, a Bíblia afirma: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Uma chave preciosa
para entendermos o ensino desse e do próximo capítulo, é que Paulo está falando a dois grupos: nós, os crentes, e os demais, ou eles, aqueles que são os não cristãos. Nós temos uma esperança após a morte. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 14, que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiam. Quem morre em Cristo hoje está com Jesus agora e um dia voltará com Ele para se encontrar conosco nos céus. A Bíblia diz nos versículos 15 a 18: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Não existe consolo maior do que saber que estaremos para sempre com o Senhor. É essa a finalidade do Evangelho. E a Bíblia mostra que a gente vai apresentar um pouco mais ainda sobre esse assunto no capítulo 5, porque Paulo continua. A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando eles disserem paz e segurança, não nós, os crentes, uma destruição virá sobre eles e não sobre nós, os crentes, aqueles que nasceram de novo. Por mais que precisemos de governos humanos, não são eles quem vão trazer a paz e a segurança definitivos para a terra. A gente vai aprender mais sobre isso no livro de Apocalipse, mas a Bíblia também está falando aqui de um período de destruição na terra após subirmos com Jesus aos céus, que muitos estudiosos chamam de tribulação, um momento para eles e não para nós, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. A Bíblia diz no capítulo 5, versículos 4 e 5, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. No versículo 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a mensagem central do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e a nós, que mesmo hoje passando por problemas, um dia nos reuniremos todos ao Senhor e estaremos para sempre com Ele. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e de conforto. A ressurreição de Cristo é a garantia de que também um dia cada um de nós vai ressuscitar juntamente com Ele. E isso nos impulsiona a pregar cada vez mais ao máximo de pessoas a mensagem da salvação em Jesus. Deixa as tuas dúvidas sobre essa carta, teus comentários e até o próximo vídeo, onde estudaremos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.